No Sudeste Asiático, chegamos a uma nação moderna. Quase todas as religiões do mundo estão aqui representadas. Seu passado colonial é recente, sua culinária vibrante e o seu povo famoso pela diversidade. Sejam todos muito bem-vindos à Malásia. Bom pessoal, hoje estaremos novamente na capital malaia de Kuala Lumpur, uma cidade vibrante e cheia de pontos interessantes para se visitar. Caso você não tenha assistido os 2 primeiros vídeos dessa série, confere lá que vale muito a pena. Nós vamos iniciar nosso passeio hoje pelo Museu Nacional do país. Eu sempre digo que pelo menos visitar um museu em determinada cultura é algo importante para que a gente possa compreender a história que trouxe esse povo até onde ele se encontra hoje. Como vocês sabem, eu sempre gosto de visitar o Museu Nacional dos países para ver um pouco da história. Esse Museu da Malásia está muito bonito. Vou mostrar para vocês os pontos principais, contar um pouco da história do país antes do aspecto colonial e, obviamente, como que foi o caminho da Malásia até a independência, além, é claro, de alguns fatos geográficos interessantes. Então, se você gosta desse canal, de todas essas informações, dê uma chance, se inscreva e faça parte também dessa comunidade de viajantes cheios de cultura pelo mundo. Antes mesmo da chegada de qualquer europeu por aqui, nós tivemos já a presença forte de comerciantes e colonos provenientes do subcontinente indiano e também da China, isso desde o século I. A partir do século II, o estabelecimento de portos e cidades costeiras também aconteceu. É interessante a gente pensar que exatamente essas duas etnias, conjuntamente com os malaios, compõem a sociedade atual do país. Algo sempre falado pelos líderes locais como um ponto de valorização dessa diversidade nacional. Bom pessoal, com a vinda de tantos chineses e indianos há muitos séculos, obviamente que o hinduísmo e o budismo começaram a ser praticados por aqui também, tendo sido achadas inscrições em sânscrito nessa região que datam do século IV ou V, portanto, realmente muito tempo desde essas primeiras descobertas. O que eu gostei muito de ver foram as crianças uniformizadas com seus professores visitando o museu. A gente vê que pelo menos nessa região da capital existe muito incentivo à educação e à cultura, algo que sempre me faz ficar muito esperançoso sobre o futuro do país. Apesar da Malásia estar numa região do mundo que é tectonicamente muito ativa, aqui a gente não tem tantos terremotos ou vulcões exatamente porque a Malásia está protegida pela Indonésia em quase toda a sua extensão. Tanto essa parte peninsular, nós temos a Indonésia, pelo menos a ilha da Sumatra, protegendo, e na parte do Bornéu, a Indonésia está na parte de baixo, portanto a gente vê que esse país acaba não sendo tão atingido, mas obviamente que no passado vários desastres já aconteceram. É um aspecto geológico interessante e relevante, já que todas essas grandes atividades tectônicas, né, se assim a gente pode colocar, fizeram com que a biodiversidade dessa região fosse uma das maiores do mundo. Realmente, para um país que não é tão grande assim, é maior do que muitos no mundo, mas que não é tão grande quanto o Brasil, no caso, aqui temos várias espécies de animais e plantas e, portanto, é algo muito interessante você ver que tem a ver com isso também. Quem segue o canal há algum tempo sabe o quanto eu sou fascinado pelos mapas e a cartografia em geral. Essa seção com mapas antigos do século XVI em diante me fascinou muito, porque mostram como esses mapas eram incrivelmente precisos para a tecnologia da época, além de mostrar, é claro, o talento e a inteligência dos navegantes que se aventuraram por essas águas há centenas de anos.
A história pré-colonial da Malásia, ela inclui uma série de impérios que tiveram influência, obviamente, dos países que são vizinhos aqui da região, principalmente a Indonésia, que não tinha esse nome inicialmente, mas na ilha da Sumatra, a ilha de Java, além, é claro, de todos os outros países do Sudeste Asiático, principalmente a Tailândia, Camboja, até mesmo na Índia. Então a influência desses outros países se fez notável durante muitos séculos, mais ou menos século 2 ao 5 tem os primeiros povos, mais ou menos os primeiros registros, até mais ou menos o século 14, 15, quando se estabelece propriamente um governo mais parecido com o que seria um pouco antes dos britânicos chegarem, que era fortemente influenciado pelo islamismo. Mas antes disso, obviamente, nós tínhamos a presença do hinduísmo, já do budismo em outras partes, obviamente sendo a Tailândia também um país que faz fronteira, um país muito budista. Tudo isso é realmente muito interessante de você observar, e é difícil você separar qual país era qual país, porque naquela época não tinha essa noção, né? Tinham os impérios, tinham as conquistas territoriais, assim como em qualquer outra parte do mundo, mas a Malásia, propriamente dita, era um conglomerado de várias ilhas, como outras regiões do mundo também mudaram seu nome ao longo da história. Sabem que o islamismo começa também no século VII, ainda no século VII ele já é introduzido aqui na Malásia, mas ele vai ganhando força só nos outros séculos, principalmente com indianos tamil, que eram de certa forma influenciados pelos árabes e trouxeram também para cá nos séculos seguintes, mas a partir do século então 14, 15, falam que a maior parte da população seguia o Islã, assim como é até hoje. Engraçado de você perceber que, apesar disso, as influências na língua não se mantiveram tão altas, porque a língua é totalmente diferente, né? Apesar de ter um vocabulário religioso ainda presente, a gente vê que a própria língua Bahasa Indonésia ou Bahasa Malásia mudaram para o alfabeto latino durante a época dos britânicos, e assim permanecem até hoje. Esse que nós temos aqui, o reino de Melaka, e é um nome que eu vou repetir para vocês nessa série, porque eu vou visitar provavelmente a cidade de Melaka também, mas eles falam que um dos pontos mais importantes foi a conversão do sultão de Melaka no século XV ao Islã, e isso fez com que a cidade ou o império se tornassem muito atrativos para mercadores islâmicos e também para a disseminação dessa religião para diversas outras ilhas aqui próximas, a exemplo do que é até hoje. Afinal, não podemos nos esquecer que o maior país muçulmano do mundo é a Indonésia, não é nenhum país árabe. A Indonésia, com 280 milhões de habitantes, e aí tem uma população muito significativa de muçulmanos, obviamente de outras religiões, mas acaba sendo também um exemplo da disseminação dessa religião por essa parte do mundo. A partir do ano de 1511, o Império de Malaca foi conquistado pelos portugueses, e na sequência temos também a conquista dos holandeses e britânicos, o que marca de forma praticamente definitiva o início de estabelecimentos europeus por aqui pelos próximos 4 séculos. Vale a gente ressaltar que são mais de 11.500 quilômetros de distância entre Portugal e a Malásia, 5.000 quilômetros a mais que a distância entre Portugal e Salvador, a primeira capital do Brasil. O Império de Malaca tem o seu fim em 1511 com os portugueses, que fazem todo o seu caminho circunnavegando a África, parando na Índia e chegando até aqui e conquistando em pouco tempo essa região. Então a gente vê que também Portugal foi bem sucedido nessa parte do mundo. Obviamente que nós sabemos que depois essa região caiu sob o controle britânico, mas não muito longe daqui, também nessa região temos Timor-Leste, que foi até também os anos 70 uma colônia portuguesa e onde ainda se fala o português. E o controle português de Malaca ficou até 1641, quando foram derrotados
pelos holandeses, que estavam junto com os antigos malaios, né, da região de Malaca, e que se aglomeraram no sul dessa península em Johor. Então os holandeses dominam de 1641 até 1821, 24, se não me engano, até chegarem os britânicos. Então a gente vê que são 3 forças coloniais diferentes que viam o potencial também estratégico dessa região e que consequentemente acabaram dominando e deixando as suas marcas na história local. Na Segunda Guerra Mundial, durante a longa e violenta Batalha do Pacífico, o exército do Império Japonês invadiu e ocupou a Malásia, as partes nortes da ilha do Bornéu e também Singapura, isso por mais de 3 anos. Durante esse período, muitas tensões étnicas surgiram e isso fez com que um forte sentimento nacionalista fosse crescendo. Após a vitória dos aliados na guerra em 1945 e com a recuperação dos territórios por parte dos britânicos, o Reino Unido decidiu colocar todas essas pequenas colônias sob uma mesma administração, chamada de União Malaia. Essa união teve forte oposição dos étnicos malaios que não concordavam com a concessão da cidadania aos étnicos chineses naquela época. Houve também uma oposição armada com operações de guerrilha sob a liderança do Partido Comunista da Malásia, que tinha muitos rebeldes chineses, com o principal objetivo de expulsar os britânicos da região. Após cerca de 12 anos de conflitos, foi colocada em prática a Federação Malaia, que resultou depois na independência do país em 1957. Vale a gente ressaltar o importante papel de Tunku Abdul Rahman, que negociou a independência e se tornou o primeiro-ministro do país, além de incentivar a união da parte peninsular, que é onde se encontra a capital Kuala Lumpur, com as regiões de Sarawak e Sabah, que ficam na ilha do Bornéu, além também de Singapura. A história de como Singapura se tornou um país independente contra sua própria vontade eu vou contar para vocês em maiores detalhes mais para frente, quando eu postar os vídeos dessa cidade-estado tão fascinante que eu visitei também. Bom pessoal, hoje esse caráter multiétnico e multirreligioso é sempre muito valorizado pelo governo, apesar da etnia majoritária, os malaios, possuírem o maior poder político aqui na Malásia. Bom, tem um drama aqui que é o suor. Eu não sei se vocês estão acostumados, mas eu geralmente às vezes troco de camiseta ao longo do dia para ficar menos suado, menos com aquele aspecto, sabe, de pesado do dia, porque vai chegando a noite e você tá se sentindo aquela pessoa grudenta, sabe? Mas faz parte da vida do viajante em países tropicais, algo interessante essa mudança, e eles falam que aqui é sempre assim, inclusive no mês que vem, ou seja, em outubro. Estou gravando esse vídeo em setembro de 2023, em outubro começa a temporada de chuvas e isso vai até o começo do ano, mais ou menos, acho que março, abril. Então eles têm uma temporada muito molhada, muito úmida por conta das chuvas, uma temporada sem chuvas, mas mesmo assim ainda úmida por conta do clima tropical. Saindo do museu, eu continuei minha caminhada por um dos parques da cidade até chegar próximo à Grande Mesquita Nacional, um dos símbolos de Kuala Lumpur e que carrega uma arquitetura muito particular dentro de todas as diversas mesquitas que eu já visitei na minha vida até o presente momento. E obviamente que, se tratando de um país de maioria muçulmana, o número de mesquitas ele supera o dos templos de outras religiões. Eu estou aqui na Mesquita Nacional da Malásia, essa que fica em Kuala Lumpur,
muito bonita também, de entrada gratuita, uma estrutura grandiosa e que é um exemplo dessa arquitetura islâmica moderna. Afinal, nós estamos aqui em uma mesquita que de fora você não consegue ver nada tradicional, não tem aquelas formas, as cúpulas ou as minaretas feitas de uma maneira mais clássica, e ao mesmo tempo por dentro também muito ampla, com uma cúpula num formato diferente. Vou tentar mostrar para vocês. E pelo que estavam me contando, essa mesquita foi construída na década de 60 e tem capacidade para 3.000 pessoas dentro, e aqui fora também durante as orações de sexta-feira ela lota, então tem capacidade para mais 12.000, portanto junta-se essas duas capacidades para dar 15.000 pessoas até. E é algo interessante que as mulheres, por se tratar de uma mesquita que não tem muitos locais, assim, muitos cantos, as mulheres elas oram atrás dos homens, não em um recinto separado, não necessariamente no recinto separado ou no andar de cima, ao contrário de outras mesquitas que há essa divisão bastante clara. Algo interessante, outras curiosidades aí para vocês. E essa é outra dica que eu dou para vocês, que eu acabei de ver um cara sendo repreendido, assim, chamado a atenção aqui perto de mim, porque ele estava de bermuda. E apesar de ser um país quente, vários dos países islâmicos serem quentes, se você pretende durante aquele dia visitar os pontos religiosos, como as mesquitas, necessariamente você vai precisar estar de calça, mesmo sendo homem, as mulheres ainda mais cobertas ainda. Em alguns lugares você tem a distribuição de algumas túnicas, de alguns panos que ajudam você a se cobrir mais, mas em outros não tem, e aí você estando de calça é sempre uma coisa boa se você visitar esses países. Esse edifício azul imenso que está aqui na direita do vídeo é o Merdeka 118, atualmente o prédio mais alto da Malásia, do Sudeste Asiático, e o segundo mais alto do mundo, com 678 metros de altura. Muitos dizem que essa torre foi projetada com várias faces em forma de diamantes para englobar toda essa diversidade do país. Mas a versão mais legal para o design é que o prédio olhado de lado lembra a mão levantada de Tunku Abdul Rahman, o primeiro-ministro da Malásia, ao proclamar a independência. Inclusive o nome do edifício, Merdeka, significa em malaio independência. Uma coisa que eu notei é que são poucas as pessoas que andam por aqui a pé nas partes centrais. Os táxis e motos de aplicativos são tão baratos e a umidade tão grande que talvez não valha mesmo a pena fazer como eu fiz, mas vocês sabem que gosto de bater perna por aí para ver os cantos mais escondidos das cidades. E como vocês podem ver, eu gosto bastante de andar a pé. Apesar de em alguns cantos essa cidade não ser tão possível, mas é uma cidade tranquila, segura, como eu já mostrei para vocês. Queria saber vocês, quando viajam, seja dentro do Brasil, na cidade, no estado de vocês gostam de fazer trajetos a pé também? Deixem nos comentários, é sempre bom ouvir a opinião de cada um de vocês. Voltando à parte central, eu consegui visitar novos cantos onde estava acontecendo um festival local para a divulgação das culturas de cada uma dessas regiões do país. Eu consegui até assistir por alguns minutos uma dança típica com essas estacas de madeira. Olha que legal. A cidade realmente me impressionou bastante na sua facilidade de se transitar por todos os cantos e também a tranquilidade que ela nos mostra, mesmo sendo uma das maiores metrópoles dessa região da Ásia.
Kuala Lumpur oferece muitas opções de comidas diferentes, ela também nos proporciona conhecer muitos templos religiosos das diversas religiões, além de shoppings e outras áreas mais modernas. Para muitas pessoas que têm essa cidade apenas como uma escala dentro da Ásia, eu recomendo parar e visitar por alguns dias porque com certeza vale a pena. E obviamente que a cidade, até mesmo durante a época dos britânicos, eles incentivavam a separação das etnias, porque separados são mais fáceis de se controlar. E nós temos aqui essa região que é do Chinatown, que é onde mora grande parte da população chinesa de Kuala Lumpur. Lembrando que os chineses são 25% da população da Malásia e, portanto, uma minoria muito expressiva, tanto no aspecto político quanto no aspecto econômico. E aqui eles mantêm suas tradições, suas lojas, culinária local. Vou tentar mostrar para vocês. Aqui você vê muitos indianos também, mas os chineses dominam, parece, o comércio, e você vê a maior parte das mercadorias todas com cara de ser falsificadas, né, contrafeitas. É algo bem típico, né, de vários lugares onde há o Chinatown. Acho que até no Paraguai tem muitos taiwaneses, né, eu que estive lá há alguns anos. No Brasil, em algumas regiões também é assim, mas é interessante, legal ver essa parte também da cidade. O final da tarde alaranjado marca o fim de mais um dia por aqui. Mas não se preocupe, porque ainda teremos mais vídeos sobre a Malásia aqui no canal. No próximo episódio nós vamos estar em Malacca, a cidade histórica mais importante do país e com muitas imagens incríveis. Eu espero que vocês continuem acompanhando o canal e comentando sempre nos vídeos. Obrigado sempre pelo carinho e prestígio que vocês demonstram dentro dessa comunidade. Forte abraço a todos!